Sim, sim. E como que a organização melhorou a sua vida, a sua qualidade de vida? Bom, se eu ver que a organização é uma forma de eu ter um controle da vida, tanto física quanto mental, dependendo de como você usa as estratégias de organização, muitas coisas deixaram de acontecer comigo. Por exemplo, procrastinar. Não que eu não procrastine mais, como você mesmo já Uhum, disse isso, né? Mas sim, a organização faz com que a gente se mova, porque a gente está sempre organizando nossa mente, organizando nossos objetivos, organizando nossas metas. E querendo ou não, isso nos move de certa forma, porque a gente acaba sonhando, né? Quando a gente organiza, a gente involuntariamente tem que sonhar com um objetivo. hum, E ter sonhado constantemente, me organizado constantemente, percebo que não é uma vez só que eu me organizei, né? Eu me organizo uhum. todos os dias, porque a organização é um hábito angular. E por ser um hábito, é aquilo que você executa todos os dias, se ela faz diferença na sua vida, obviamente, né? Porque tem hábitos que são mais esporádicos, anuais, semestrais, e elas têm um impacto menor na sua vida. Uhum. E a gente comentou o que é hábito no vídeo passado, né, também. Isso. E essa organização, ela partiu de uma organização, mental primeiro ou foi uma organização física? Você buscou a organização física e depois você teve uma organização mental, uma clareza mental? Como que foi isso? Foi exatamente esse processo. Primeiro eu comecei a me organizar fisicamente, então eu aprendi a organizar meus objetos. Com isso, eu consegui limpar um pouco da sobrecarga de informações que a desorganização física me causava. Por quê? O que que acontece? O nosso cérebro, ele é composto por células que se chamam neurônios. Os neurônios, basicamente, eles servem para receber informações e informar o nosso sistema nervoso dessas informações, seja qualquer natureza que ela for. Então, pode ser um som, um cheiro, uma conversa, uma memória, qualquer impulso é o suficiente para o neurônio se comunicar. Então, quando eu tenho vários objetos ao meu redor, eu tenho vários estímulos diferentes. E se eles estão desordenados, eles vão ter o mesmo ordenamento no meu cérebro, de forma desordenada. E aí, quando eu conseguir colocar esses objetos de forma alinhada, ou seja, de uma forma que me desse menos sobrecarga de informação, e como que é isso, né? Como é que uma organização física me traz menos sobrecarga de informação? Eu estava observando um dia as pessoas aqui na República, né? Elas guardam as coisas em diferentes lugares todos os dias. Aí eu fico me Uhum. perguntando, por que que você guarda a chave do seu carro todo dia em um lugar diferente, para se dar o trabalho de ficar todos os dias pensando onde é que está a chave? Por que que você não guarda no mesmo lugar sempre? E com isso É. você elimina esse ruído da sua mente. É justamente esse Aham. tipo de organização que eu digo. E isso É, se expande, não só na sim. chave, né? Aí vem as roupas que você usa, e aí vem outra coisa chamada tomada de decisões, né? O excesso de tomada de decisões. Mas voltando à organização, organizei fisicamente, eu consegui ter clareza mental suficiente de conseguir me escutar, né? Uhum. O que estava passando na minha mente agora? Não é mais o que estava passando fora da minha mente, né? Todo aquele ambiente desorganizado. Beleza. Com isso, eu comecei a registrar. Daí, organizei a minha cabeça com uma estratégia também do o método Bullet Journal. Não sei se você já ouviu falar. Ele é um método Legal. desenvolvido para você registrar o seu passado, organizar o seu presente e planejar o seu futuro. Uhum. É assim que eu fui meu processo de organização. Mas o cérebro do ser humano, como que ele evoluiu, né? Dessa parte de aprender, de organizar, de memorizar. Legal. Ao Como que foi? longo da evolução da civilização, o ser humano ele começou a ter sobrecarga de informações, principalmente no ramo dos negócios. Era muito difícil você fazer inventário, registro de vendas. Começou a ficar volumoso, né? Com a urbanização da civilização. Isso lá atrás, bem coisa de Uhum. 5.000 anos. E aí o cérebro não acompanhou essa quantidade de informações que vinham surgindo com o avanço da civilização, e para isso o ser humano teve que inventar alguma coisa chamada escrita, para que ele pudesse registrar e dessa forma aliviar a sua cabeça e focar a atenção para o momento. Uhum. Só que com isso surgiram alguns problemas também. Quem anotou tem que se lembrar onde anotou e o que anotou. Então, a gente tem mais aí um outro problema.
que a gente vê hoje em dia esse problema muito visível. As pessoas têm 1 milhão de post-its, 1 milhão de cadernos para anotar 1 milhão de coisas diferentes, anota mais centenas de outras coisas no celular, mais milhares de coisas no computador, É, e aí vai buscar informação, não sabe onde buscar. Os nossos aperfeiçoadores neurais, que são essas ferramentas utilizadas para ajudar a gente no dia a dia, no termo de memória, de organização, eles viraram aquela, sabe aquela cozinha da gaveta, aquela gaveta da cozinha, que você joga um cheio de monte de coisa. coisa? Aham, Virou isso, nosso computador, nosso celular. Então a gente tem, assim, documento que a gente não sabe de onde veio, cópias e cópias do mesmo documento que você nem sabe qual que é a versão mais atualizada, foto de dedão do pé até a viagem em família, tudo no uhum, mesmo lugar, de uma forma desorganizada. isso. Infelizmente, a estratégia do ser humano de se organizar não está acompanhando a quantidade de informações que a gente está recebendo, né? A era da informação, ela veio para dar esse baque de absorção de conhecimento e a gente não está conseguindo desenvolver estratégia porque a gente não está buscando. A gente está aceitando que a forma que a gente organiza a nossa vida e nossas coisas é assim. É como se fosse um hábito, sabe? Eu sou assim e vou ser assim o resto da minha vida. Eu sou Uhum, desorganizado e vou ser desorganizado o resto da minha vida. Mas é um uhum, hábito e você consegue mudar isso com essas ferramentas, né? E já tem muitas ferramentas no mercado, já tem muitas ferramentas disponíveis para a gente se organizar. Mas eu acho que é importante entender como que a gente quer se organizar, né? A gente não quer usar 1 milhão de aplicativos aí, a gente não quer trazer mais e mais informações para nossa cabeça, sendo que a gente só quer organizar, a gente quer simplificar. isso. Tinha que ser fácil, né? Tinha que ser uma coisa simples. Tem que ser simples, né? Tem que ser simples. E é por isso que eu sugiro o uso de um simples caderno. Eu acho que, assim, você pegar um caderninho bem simples, não precisa ter nada demais, folhas em branco, e anota num lugar só tudo, tudo mesmo. Uhum. Tudo que você precisar, tudo que você se perguntar onde está, vai estar num lugar só, que é no seu caderno. E É... o Google Agenda que eu tenho usado é uma ferramenta que eu tenho gostado bastante. Essa organização, eu queria falar, na verdade, é que essa organização que você falou, tanto física, onde você consegue juntar todas as suas informações num local só, e Claro. essa organização pessoal, refletiu muito no meu profissional também. E essa organização física, das minhas coisas físicas, refletiu muito na minha organização digital, que é onde eu trabalho. Então, eu vi uma melhora, os meus chefes viram a melhora quando é, eu busquei essa organização maior física das minhas coisas. Eu percebi, eu comecei a ter um olhar diferente para a organização das coisas ao meu redor, tanto da minha casa, do meu quarto, quanto do meu trabalho também. E isso foi muito legal, porque o reconhecimento disso foi bem rápido. Por quê? Porque as pessoas tendem a ser desorganizadas, elas tendem a desorganizar as suas coisas. E quando eu comecei a pegar simples movimentos, pegar coisas chaves assim do escritório e colocar em outro local, mais fácil de ser visualizado, por exemplo, as Uhum. pessoas olharam e falaram: caramba, isso me ajudou muito. E eu falei: caramba, é só uma coisa bem simples, sabe? Que as pessoas não percebem. É bem Sim. interessante isso. Organização não se trata de fazer a coisa mais mirabolante. É justamente o contrário. Eu acho que a organização é simplificar cada vez mais. Uhum, E com isso vem várias outras eh, comportamentos e pensamentos juntos, né? Tipo, quem organiza fisicamente seu espaço começa a refletir as coisas que tem, né? As coisas que carrega com a vida até hoje, por exemplo. Pô, será que eu preciso daquilo? Enfim, vem do método Marie Kondo, né? Essa parte uhum, de filtrar o que quer e o que não. O Google Agenda é uhum. uma ferramenta muito legal, eu recomendo sim. Ela ajuda você a lembrar das coisas bem fácil. Mas assim, quando você usa o Google Agenda, você usa no celular ou no computador? No computador. Quando você usa o Google Agenda, você só usa o Google Agenda ou você está fazendo outras coisas também? Normalmente eu tento usar só o Google Agenda, mas eu tenho um Massa. caderninho onde coisas pontuais eu anoto ali no caderninho, para ficar mais fácil. Porque o que que pode acontecer? A gente está no computador, a gente está ali bombardeado de outras informações ao redor. Por mais que a gente filtre, a gente tem umas outros estímulos. E aí a gente pode. O cérebro faz isso, é natural.
A gente lembra do compromisso, tá no lugar certo e na hora certa, mas no dia errado. Sim, sim. Há conflito de informações, é justamente pelo excesso de informação ao redor que faz com que a gente tenha esse conflito de estar no lugar certo, na hora certa, no dia errado. É, Ou é. esquecer as chaves do carro quando chega em casa, esquecer onde colocou a carteira, o celular. E perceba que são coisas importantes para nossa vida, né? Não é como se fosse uma barra de sabão que a gente perde. Ninguém perde uma barra de sabão e se perder, acho que não vai nem lembrar que perdeu uma barra de sabão, porque justamente é uma barra de sabão. E isso é resultado do excesso de informações que o ser humano tem acompanhado dia após dia. E eu acho interessante, falar esse ponto aí da carteira, da chave. Isso é bem legal, por quê? Porque às vezes você está no seu dia a dia, e Uhum, aí você, na sua rotina diária, você vai procurar a sua chave, você vai procurar a sua carteira para sair de casa, para ir para o trabalho. E aí uhum. você não acha. E aí você começa a se estressar. E aí parece que é uma bola de neve, parece que a sua vida começa a carregar. Pô, já não tô achando a chave, você começa a ficar estressado. A falta de organização gera um estresse emocional que pode refletir no seu dia, ao longo do seu dia, por um simples, um estopim de simples não achar a chave ou não achar a carteira. Então, eu acho legal isso, porque a organização ela te traz uma paz também quando você menos espera, ela te traz essa paz. É meio que imperceptível, mas ela traz. Acho que a gente consegue ver esse sentimento que você falou quando a gente lembra assim, quando a gente arruma o quarto, por exemplo, ou a casa, né? Quando a gente termina de arrumar o quarto ou a casa e assim, para, nossa, que sensação boa, tá tudo organizado, tá tudo, enfim. Quando a gente atinge o equilíbrio de esforço e satisfação, né? Geralmente é esse ponto de equilíbrio aí, quando a gente já se empenhou o suficiente e acha que o que a gente já se empenhou traz um resultado suficiente. Eu queria trazer como é que a gente acessa nossas memórias, né? Como é que funciona isso tudo? Porque assim, no momento eu tô lá, eu cheguei em casa, deixei minhas chaves, mas aí no dia seguinte eu não acho. Onde é que o meu cérebro tava? Onde é que eu tava que eu não consigo lembrar o que eu tô procurando? Pô, deixei minha chave aqui ontem. Uhum, O que que acontece? Segundo o autor Daniel Levitin, o nosso cérebro tem duas grandes propriedades. Uma delas é a riqueza, que é o quê? Segundo a teoria de que tudo que a gente viveu, sentiu, ouviu, viu, enfim, de qualquer forma de estímulo que é registrado no nosso cérebro, ainda está no nosso cérebro. Assim, a gente não apaga memórias, a gente não apaga o que a gente existiu. E a outra propriedade é de o acesso associativo, de que a nossa memória a gente consegue acertar ela pontualmente, como por exemplo num vídeo em que você seleciona o minuto que você quer assistir, né? Você vai ali e coloca uhum. no minuto. Não é que nem o videocassete, por exemplo, não existe mais, mas para você chegar num ponto específico, você tinha que percorrer todos os pontos anteriores. Nosso cérebro ele não faz isso, ele vai direto ao ponto. E às vezes você vai direto ao ponto quando está procurando, só que é de um ponto de meses atrás, de outros dias, enfim, de situações que não são aquelas que você especificamente está procurando. E essa é uma grande preocupação também. Às vezes a gente lembra de alguma coisa e não é lembrar de forma errada, isso é até normal. É a gente lembrar de uma memória específica, ela ser errada e a gente insistir obstinadamente que aquilo está certo. Uhum. Isso é perigoso. Se você não tem uma forma de acompanhar suas memórias, se você não tem organização no seu dia a dia, a ponto de ter uma clareza mental suficiente de lembrar de fato o que você fez, isso começa a se tornar perigoso. Você Isso, começa a perder suas chaves, você começa a perder sua carteira, você começa a se estressar, e aí é uma bola de neve que eu não sei onde pode parar. Pode parar em vários lugares ruins, por sinal. exatamente. Exatamente. Eu tenho uma pergunta aí, eu acho que é uma pergunta interessante. A gente falou bastante, você falou bastante de como o cérebro funciona. Uhum. Deixa eu só vou para continuar aqui. É, fazer uma pergunta, você falou bastante de como o cérebro funciona, mas como eu posso começar a me organizar? Como eu posso, como uma pessoa normal não, uma pessoa comum, uma pessoa que não busca essa organização no dia a dia, ela pode começar a se organizar melhor. Um exemplo que Eu acho que você viveu. acho que assim, uma dica que eu posso dar que
faz diferença é arrumar a cama, Uhum. só. Arruma sua cama durante 2 semanas. Vê Legal, o que legal. que acontece na sua vida, você só arrumando a cama. Acorda de manhã e arruma sua cama, sem erro, Aham. todos os dias, arruma. E, a cama, ela é um objeto muito precioso no nosso quarto e que a gente não dá tanto valor. Eu acho, assim, a forma que a gente vive, né, o século que a gente Uhum. vive, faz com que os objetos sejam muito descartáveis, reutilizável, enfim. A gente Uhum. consegue trocar muito fácil uma cama que danificou, enfim, coisas assim. E a gente acaba não dando o devido valor a cada objeto que a gente tem. A cama é o objeto da sua casa que te traz o repouso, o descanso depois de um dia maçante que você teve. A cama é responsável por você conseguir dormir, descansar, para enfrentar o dia seguinte e o outro dia e assim por diante, sem que você surte, sem que você entre em parafuso, coisas do tipo. A cama é um objeto que te recebe e que você já passou bons e maus momentos nesse lugar e que você Sim. simplesmente acorda, descarta ela e vai embora. Ter atenção para a cama no começo é interessante. Depois da cama, aí você vai ver o que que vai acontecer. A sua vida começa. É muito legal Uma bola de como, neve boa. como se propaga o efeito da organização a partir da cama. Foi assim que eu comecei, eu acho, a organizar. Eu acho que a partir do momento que eu comecei a organizar minha cama, muita coisa mudou na minha vida. Legal. E tem o Thales Gomes, se não me engano, acho que, não sei se é ele que fala isso, mas eu vi ele falando isso e achei bem legal, que ele fala que é a primeira tarefa do seu dia. Se você não consegue organizar a sua cama, que é a primeira tarefa do seu dia, como que você vai realizar as outras tarefas do seu dia? Então, acho que a cama é um bom exemplo aí, e um simples Bem ato que você, simples. uma simples ação que você pode fazer e que já pode ter você perceber uma melhora, né, na sua organização do dia a dia. Claro, vai ter pessoas que vão falar assim, pô, é um hábito besta, e não vai nem tentar mudar esse hábito. Esse, E aí, como é que você vai ter a conclusão de que aquilo realmente faz diferença ou não? Você nem sim, tentou arrumar a sua cama. Quiçá você começar a arrumar os seus objetos, suas roupas, enfim. A cama é o primeiro passo de toda a sua vida, que você precisa organizar fisicamente. Organizando isso, aí você vai passar para a organização mental. E você vai entender como que o cérebro funciona, as memórias que são falhas. mas eu acho interessante porque falar o seguinte, é, cara, se você quer realmente melhorar, começar do ponto que for, apenas começar é o, é a peça-chave. Porque, cara, se você não quer mudar, se você não pensa em mudar, ou se você apenas quer, mas você não leva para ação, ou se você acha que isso é uma baboseira, beleza, paciência, ótimo, vai ser ótimo para sua vida. Agora, se você realmente quer mudar, se você tem um objetivo, começar, você vai errar, você vai acertar, você vai fazer certo no começo, você vai errar no começo, você vai se frustrar de algum dia, mas acho que o começar é o primeiro passo, aí o primeiro passo é o passo talvez mais importante para toda uma jornada de melhora, de evolução, sabe? E até porque você comentou, a gente está conversando sobre isso, e eu tô com uma caneca aqui que a caneca, juro, não tem nada a ver com o vídeo, é só porque eu peguei a caneca para tomar café. Uma pessoa que nunca cometeu erros, nunca tentou algo novo, Albert Einstein. E, cara, quando você começa algo novo na sua vida, você vai errar, você vai acertar. Mas quando você começa e você tem um objetivo claro e a organização te ajuda a ter uma clareza mental dos seus objetivos também, você consegue alcançar, o seu caminho fica mais fácil. Você vai clareando, você vai limpando o seu caminho aí para chegar nos seus objetivos. Exatamente, é limpar mesmo o caminho. Uma boa analogia. Você não quer andar num caminho que tá todo sujo, cheio de entulho, cheio de lixo, E, e você tem que ficar pulando, pisando, dando três jeitos para conseguir chegar lá. Às vezes você nem sabe qual é o lá de tanta sujeira que tem na tua volta. Né? Sujeira isso. é simbolicamente que a gente está conversando aqui. Pode ser Uhum. só o fato da desorganização mesmo. Isso, isso. Isso é muito real. Isso é muito real. Eu, é interessante que às vezes tem pessoas que são mais apegadas a objetos, tem pessoas que são menos apegadas a objetos. A gente está falando aqui da organização física.
eu percebi que eu sou apegado a objetos. Eu era mais apegado a objetos, no caso, antes, né? Por quê? Porque quando eu comecei a arrumar meu quarto, que foi o primeiro passo, é o quarto, né? Que é onde às vezes você às vezes não, onde você vive. Eu comecei a ver que eu tinha objetos que não faziam sentido nenhum para mim, que eles estavam lá apenas por. Quando eu olhei para eles e perguntei por que você está aqui, eu não sabia responder. Ele ocupava espaço, eram algo que não me trazia nada de legal, eu gostava, eu olhava para aquilo, eu usava aquilo, não, aquilo só estava lá. E quando eu fui descartar, eu não queria descartar aquilo também. Eu falava, pô, mas como assim eu não quero descartar aquilo? Aquilo não faz sentido nenhum para minha vida. E aí foi aí que eu consegui descartar, na verdade. Foi quando eu vi que Legal. ele não tinha sentido nenhum para para mim, sabe? O que que acontece? Os objetos que a gente vai adquirindo ao longo da vida, querendo ou não, pra gente, começam a fazer parte daquilo que a gente é, né? Como ser. Só que não faz muito sentido porque é um objeto. Ele tá, ele representa um sentimento, talvez, do momento em que você adquiriu, do momento em que você ganhou. Ele tinha um objetivo específico. Mas se Uhum. ele tá hoje na sua vida, como você disse, sem menor propósito, por que que ele tá lá? E a gente tem muito desses objetos. Toda, assim, eu acho que talvez eu tenha chegado a um limite. Talvez eu tenha. Mas até chegar a esse limite, você vai vendo que tem coisas ainda que você vai carregando por insegurança de se livrar de um objeto. E Uhum. você não usa no dia a dia, você não usa esse objeto tem anos, mas não, peraí, não posso jogar fora isso. Porque não sei, eu Uhum. vou guardar. É, é. Eu tenho um exemplo bem legal, assim, que eu acho, é que foi um dia que eu estava organizando, estava arrumando, e olha só, não faço isso todo dia não, tá? Eu organizo as coisas num geral e depois eu mantenho porque as coisas estão organizadas. Você não precisa ficar Sim. organizando todo dia. É uma coisa simples, você organiza uma vez e depois, por estar organizado, É, você tem uma uma, uma, facilidade maior do que organizar. uma parte bem interessante que você falou aí. Organizar não é ficar arrumando todos os dias. Organizar uma vez é organizar. Você pega um dia e organiza as suas coisas do início ao fim. Depois você Isso. faz manutenções. Porque se você ficar organizando toda semana seu quarto, você vai viver a vida organizando. E não vai organizar. Isso. Vai O virar aquele. objetivo não é esse, né? O Exato. objetivo é você organizar uma vez para depois ficar mais fácil aí e você não precisar ter esse movimento, esse trabalho, porque querendo ou não dar um trabalho na primeira vez. Depois fica muito mais fácil. Nessa organização tem um exemplo de um objeto específico que até hoje eu nunca vou me esquecer desse objeto. Era uma. Eu sou torcedor do Fluminense e era uma prancha. O Fluminense é um time de futebol. Era uma prancha de surf do Fluminense que era um relógio. Cara, eu li aquilo, eu falei, velho, Uma como prancha é de que que. tamanho, mais ou menos? Não, era assim, mais ou menos. Era Ah, assim, tá. era É uma grande, prancha até grande era até. grande. Que isso, era grande. Que era um relógio. Eu olhei para aquilo, eu falei, caramba, isso é uma prancha de surf do Fluminense. Não faz sentido algum eu ter uma prancha de surf do Fluminense. Mas aí eu fiquei com o sentimento, caramba, eu tô jogando algo do Fluminense fora, eu não gosto mais do Fluminense e tal. E depois que eu falei, não, vou descartar isso aqui não tem nada, não faz sentido para mim isso. E, e foi legal que eu me livrei daquilo, e aquilo foi muito bom para mim, sabe? Aquilo desocupou um espaço gigantesco na minha mesa de estudo, que ficava na mesa de estudo, Uhum. e era uma prancha de surf do Fluminense, não tinha nada a ver com nada, sabe? Então, é legal você, quando você começa a organizar, você começa a ver que alguns objetos não fazem sentido para você. E você descartá-los é melhor do que você mantê-los ali no entulho do seu dia a dia, sabe? E sim, Legal. se esse for o destino dele, descarte, que seja descarte. Mas se ele puder ter uma outra forma de ser, E, uhum. por exemplo, uma doação, cara, Isso, ó, com além de certeza. você estar tirando um peso do seu quarto, você está ajudando uma Com outra certeza. pessoa. Acho isso legal também. Algumas pessoas às vezes têm demais e, algumas coisas que elas nem lembram que têm, elas nem veem no seu dia a dia, pode ser muito relevante para outra pessoa, né? Então a Eu, doação é bem eu legal. fico pensando assim, tem pessoas que compram não, que tem, por exemplo, inúmeros, sei lá, cobertores, edredom, tipo 10, 20. Tem uma gama de cobertores e edredons no armário e usa, sei lá, 2, 3, 4 no ano. Uhum.
eu fico pensando, caramba, se a pessoa tivesse dois, assim, né, pra ficar bem simples, colocar dois, vou ser radical aqui um pouco. Ter Aham, dois desses. Mas todo ano você tem a possibilidade de comprar dois e doar dois. À medida que você compra dois, você doa. Todo ano você vai ter coisas novas e todo ano você vai uhum, estar ajudando pessoas com coisas isso, relativamente novas, né? Porque você está doando aí, aham, sei lá, tempo de um ano. Enfim, é aham. uma, É, uma pode eu falar. acho, não, acho só interessante falar que você deu um exemplo e cada um pode ter a sua forma de organizar. Se, cara, se você quiser ter 10 cobertores, tenha lá seus 10 cobertores. Se você usar, se você acha que aquilo é relevante para você, se você acha que aquilo te faz bem, se você acha que aquilo te traz um conforto, se você acha que aquilo realmente é essencial na sua vida, beleza. Eu acho que o radicalismo, extremos, eu sou contra extremos, tá? É a minha opinião. Por exemplo, se Sim, você mudar tudo de uma vez, fazer tudo de uma hora para outra, ou ter uma opinião muito formada de um lado ou de outro, eu acho que isso está errado. Você começa a se, você se fecha para alguns outros caminhos, algumas outras situações da vida. Eu acho que o objetivo da organização é você se sentir bem aonde você está. E eu acho que se sentir bem aonde você está é você se sentir bem com as coisas que te fazem bem. E essas coisas que te fazem bem vai ser diferente para mim, vai ser diferente para você, vai ser diferente para uma outra pessoa. Mas quando você mantém organizado e você tem essa consciência da organização e você tem um olhar mais é, um olhar de organização mesmo, de o que faz bem, o que não faz bem, o que tem significado na sua vida, no seu dia a dia, o que não tem, você consegue ter essa organização física e mental aí mais ao seu favor, te auxiliando a alcançar os seus objetivos. a gente tem uns exemplos bem radicais no mundo que são de Uhum. pessoas de sucesso. Por exemplo, É interessante, a gente tem interessante. vou colocar aqui o Zuckerberg, então, o criador do Facebook, né? Ele basicamente usa cinza e jeans. Bill Uhum, Gates, ele usava preto e jeans e um uhum, tênis. E era exatamente assim que ele só variava o tipo de camisa, se era de manga uhum. comprida, de manga curta, enfim. Por que que eles faziam isso, né? Por que ser tão extremista ao ponto de, pô, só tenho uma cor de camisa, um tipo de jeans, enfim. O nosso cérebro, ele vai se cansando durante o dia por conta das nossas decisões. Toda vez que a gente opta por algo ao invés de outra coisa, a gente está tomando uma decisão. E desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente se deita, a gente tem infinitas tomadas de decisão. Desde a roupa que a gente vai se vestir, o que que a gente vai comer, o que que eu vou falar para a pessoa quando chegar, enfim, a gente está sempre o tempo inteiro tomando decisão. Um grande exemplo de tomador de decisão é mercado. Acho que mercado não, porque mercado tem muitas variedades de produtos, de diferentes produtos, mas imagina uma papelaria. Quando você vai numa papelaria escolher uma caneta. Nossa, tem caneta de ponta porosa, caneta esferográfica, caneta grande, caneta pequena, caneta leve, caneta pesada. Você passa ali por mais de 1000 tipos de produtos diferentes para ter que escolher um. Imagina o cansaço que seu cérebro fica quando você está diante disso e tem que escolher uma caneta. Eu, particularmente, eu olho assim, eu falo qual que eu quero. Escolho 3, 10, 4, 5 e quando eu olho, eu não consigo decidir qual que eu quero. E a gente tem isso para tudo no dia a dia, não é só na papelaria, né? Quando a gente vai colocar uma roupa, a gente às vezes paga ali 10, 20 minutos, pô, que roupa que eu vou? Com azul, vou com rosa, ah, mas esse rosa não combina com esse verde, enfim. Você começa ali a ficar já no começo do seu dia, você acabou de acordar, tomou um café da manhã, tomou um banho, já tá decidindo, decidindo, decidindo. E aí você chega no Uhum. trabalho, chega na faculdade, já tem que tomar mais decisões ali, porque Sim, trabalhar e estudar, acho que trabalhar mais que estudar. Trabalhar requer muitas tomadas de decisões, né? Você está ali o tempo inteiro tomando decisão para sim. o que você acha melhor, o que você foi encarregado de fazer. E aí chega no final do dia, pronto. Já no final do dia você já tomou decisão a manhã inteira, antes de sair de casa, durante o trabalho, o que foi almoçar, depois a tarde inteira tomando decisão e aí chega a noite. Aí você toma mais outras infinitas decisões, que é o que você vai vestir para dormir, enfim. Mas Uhum. um monte de coisa e pronto, seu cérebro já está esgotadíssimo, você não aguenta fazer mais nada.
Você já tomou Uhum. decisão pra caramba. O que acontece? Nosso cérebro ele tem dois modos, basicamente, de operação. Da atenção. Um deles é o estado de devaneio. Eu acho que esse estado de devaneio é o que a gente está vivendo mais hoje em dia, que é quando a gente Uhum. geralmente está olhando para cima, para os lados, É pensando complicado. sobre a gente, sobre os nossos sentimentos, sobre algo que a gente viveu, sobre algo que a gente ouviu, uma pessoa. A gente está nesse estado. Quando a gente está nesse estado, a gente não está no foco pleno. E o foco pleno, segundo Daniel Levitin, no livro dele, ele fala que é o executivo central. Quando você está de fato olhando para frente, prestando atenção naquilo que você está fazendo. Só que o nosso cérebro, ele foge desse estado de atenção plena. Ele foge para o estado de devaneio. Porque, voltando ao que a gente já conversou, é o estado de menor energia. Ele fica Uhum. divagando nos próprios pensamentos, naquilo que ele gosta, naquilo que faz feliz e te poupa, querendo ou não, daquela atenção plena, né? Só que quando você está decidindo coisas, você coloca seu cérebro nesse estado de atenção que você está decidindo. E aí você vai desgastando com essas tomadas de decisões ao longo do dia. Um veículo vermelho que tem sirene e uma escada na lateral. Que veículo você Uhum. acha que é esse? Bombeiro. É o acesso associativo. Eu te dei algumas informações, o seu cérebro de alguma forma linkou essas informações a um carro de bombeiro. Uhum. Talvez, dependendo da pessoa, consiga ver outro carro por ter experiência com outro veículo, mas pelo fato de ser vermelho e eu vou minando as possibilidades, vai te trazendo um único direcionamento, que é o carro de bombeiro. E assim a gente funciona para todas as memórias. Tudo a gente vai associando de certa forma. A questão é que a gente não tem controle sobre como o Isso. cérebro vai associar essas informações. Por quê? O cérebro é como se fosse uma casa antiga. Ela é boa, você está lá, você se sente bem, mas aí em um determinado momento você quer instalar um ar-condicionado. Aí você instala um ar-condicionado no seu quarto. Pô, beleza. Alguns anos depois, você tá com um pouquinho mais de grana, quer colocar um ar-condicionado central, né? Vou colocar um na casa inteira, mas não vou tirar do quarto, porque afinal ele já está instalado ali, não preciso tirar. Só que aí você vai mais para frente e precisa fazer uma manutenção num dos canos de alguma coisa, uma fiação. E aí você vê aquela bagunça, porque tem um cano do central, o cano do seu quarto, eles se cruzam e aí você precisa passar pelo subterrâneo. E aí você vai moldando essa casa antiga e vendo que tem vários empecilhos. Nosso cérebro é exatamente assim. Ele foi construído de forma obsoleta e a gente vai adaptando dentro dele coisas que a gente quer. A gente não vai conseguir mudar a estrutura da casa, que é a estrutura do nosso cérebro, porque a memória veio depois. Então é um processo evolutivo. Talvez daqui milhares de anos o nosso cérebro tenha capacidade de memória infinitas vezes melhor do que a gente tem hoje. Mas o que a gente tem hoje é desorganização mental. Então a gente precisa exteriorizar isso e a escrita é um exemplo claro. Tem 5.000 anos que a gente descobriu a escrita. Não é muito tempo numa escala evolutiva Uhum. biológica, né? É Uhum. recente. Então a gente Sim. ainda precisa da escrita, a gente usa a escrita. Hoje em dia a gente está também evoluindo para o vídeo, né? Não tinha um vídeo na época. Mas o vídeo agora Uhum. também é uma forma de transmitir conhecimento, transmitir conteúdo, de gravar conteúdo. Mas aí vem toda aquela Isso. questão: como eu vou gravar esse conteúdo? Onde eu vou organizar esse conteúdo? Uhum. É sempre assim, o aperfeiçoador neural, ele vem com uma dificuldade intrínseca de organização. Então você precisa adotar uma estratégia antes de sair organizando. Legal.